Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Para quem não me conhece, eu sou José Carlos Silva, sou escritor, vivo em Portugal. Hoje a razão do meu vídeo tem um pouco a ver, digamos que é o seguimento dos vídeos anteriores e porque algumas pessoas me têm falado, porque se tem falado muito que em Portugal, na crise que tem existido com a habitação e com os arrendamentos, eu estive a fazer uma pesquisa e a fazer um apanhado do que na realidade provocou essa situação e, e o que é que está a ser feito para essa situação ser resolvida, ou o que poderá ser feito, claro. É uma situação complicada, mas já não é a primeira vez que Portugal vive esta situação. Já tivemos nos anos 90 e início dos anos 2000 uma situação idêntica, em que a procura era maior do que a oferta, e quando assim é complicado porque os preços duplicam ou triplicam quase. Este vídeo não estava para ser já, porque queria fazer digamos, um estudo mais profundo sobre a situação, mas acabei por acelerar o processo porque ontem, sem querer, vi um vídeo, ontem à noite, vi um vídeo de um casal brasileiro a colocar um T3 como oferta, e eles devem trabalhar na área do arrendamento ou numa imobiliária. E eles puseram um T3 a um excelente preço na zona de Jogueira, que pertence a Aveiro, a 1100 euros. E eu até fiz um comentário, por acaso. Como é que é possível estarem a pôr um apartamento a 1100 euros na zona de Jogueira, em Aveiro, para quem não conhece, é a zona centro de Portugal, a 1100 euros, se há 2 anos um apartamento lá alugava-se na casa dos 400 euros. E resumindo, isto fez-me um bocado de confusão. Até que quando vocês sabem, quando nós fazemos uma pesquisa de um determinado vídeo na internet, começam a aparecer outros vídeos do género. E apareceu-me logo outro de um casal de Santarém também a alugar um apartamento, também por 1250 euros, um T3. E estamos a falar de apartamentos que não estão mobilados. Essas pessoas, os próprios imigrantes que estão a colocar as casas a esses valores altíssimos na internet, faz com que outros vejam e também estão a contribuir para que os preços disparem ainda mais, porque eu vejo que realmente estão a pôr preços altíssimos. Eu não sei se eles vão ter uma percentagem sobre o aluguer, ou se arrendam e querem realugar aos preços mais caros. Acaba por prejudicar realmente para quem quer vir e acaba por prejudicar ainda mais a situação do arrendamento. E eu pergunto-me, como é que é possível isto estar a atingir estas proporções? Quando houve a primeira crise, em finais dos anos 90 e início dos anos 2000, não se atingiu preços assim bárbaros. Desta vez está a ser um exagero. E depois, à medida que eu já do estudo que eu tinha feito e à medida que fui pesquisando cada vez mais, quis saber a origem do porquê, de um momento para o outro, ficarmos sem casas, elas não desapareceram. Ninguém andou a bater prédios, nem coisa do género. Agora, depois de ter feito realmente uma pesquisa e de ter falado com alguns amigos que são presidentes de Câmara cá em Portugal, o que é? É como prefeitos aí no Brasil. Eu, como tenho alguns amigos que são presidentes de Câmara, eu perguntei-lhes o porquê disto estar a acontecer, o que é que falhou em Portugal para isto atingir estas proporções. E a explicação ouvindo a explicação de um, ouvindo a explicação de outro, e através de pesquisas que fui fazendo, eles foram se justificando, dizendo que deixou de haver uma aposta governamental na construção da habitação social. Antigamente fazia-se bairros sociais
para, digamos, para satisfazer as necessidades das famílias mais carenciadas, mais necessitadas. E há muito tempo que não se faz isso, não se construi bairros sociais. O que é que acontece? Acontece que eles acabam por alugar um apartamento normal e recorrer a subsídios que são dados pelo Estado. O que quer dizer que as construções são construções privadas e acabam por recorrer a um subsídio que lhes é dado por necessidade, mas quando antigamente as construções não eram privadas, eram construções estatais. E o que é que acontece? As casas que eram construídas por privados estavam na disponibilidade de quem quisesse investir, comprar, ou comprava para alugar, ou comprava para vender, ou o próprio empreiteiro revendia a particular, claro. Deixou-se de fazer uma aposta na habitação social. Depois foi o excesso de imigração, como eu já tinha dito aqui há uns dias, foi o excesso de imigração que veio repentinamente para Portugal. Depois tem outra situação. Portugal foi um país que cresceu muito a nível de turismo. Como cresceu muito a nível de turismo, o que é que acontece? Começou a haver um investimento forte de privados na compra de casas no centro das cidades, nos centros históricos, para reconstruírem essas mesmas casas e transformarem em alojamento local. O que é alojamento local? São apartamentos, mini apartamentos que se alugam para férias, para um fim de semana, para 2, 3, 4 dias, para os turistas quando vêm, se não quiserem ir para um hotel, procuram um alojamento local e têm todas as condições que um hotel não lhes proporciona. Porquê? Porque têm fogão, têm uma televisão, têm uma refrigeradora, que é um frigorífico, têm privacidade, é como se fosse uma parte hotel. E isso fez com que as pessoas saíssem dos centros das cidades aliciados pelos preços das compras de imóveis e começassem a ir viver para as periferias e começaram a comprar as casas que ainda estavam disponíveis. E depois uma das razões que também levou à crise habitacional em Portugal foi porque não havia construções. Como não havia construções, porque a procura não era assim tão grande e a oferta era bastante, então as pessoas não estavam a investir na compra, na construção, porque não vendiam, não havia compra. Agora, neste momento, também estava a haver uma retenção na construção, porque os valores dos materiais devido à guerra e até devido à pandemia aumentaram bastante. Tem situações de materiais que quase duplicaram a nível de preço e hoje construir acaba por ser demasiado caro. E os empreiteiros estavam na retenção de não construírem. E depois também tem o agravamento de juros. O agravamento de juros tem uma influência muito forte, porque quem quer comprar vai apanhar uma prestação altíssima porque os juros estão caros e o próprio empreiteiro, se quiser recorrer a um crédito para a construção, também acaba por a construção acabar por ser muito mais forte, muito mais pesada e quer-se dizer que é muito mais cara, porque isso vai-se fazer devido também ao custo dos materiais e também devido aos impostos, aos juros que as pessoas vão pagar nos bancos. O governo, muito em cima do joelho, anda a tentar resolver essa situação, mas não tem encontrado soluções. Aquilo que eu sugeria, mas isso é a minha opinião pessoal, era que houvesse uma bonificação de juros para o empreiteiro, aquele empreiteiro que recorre ao empréstimo para construir, houvesse uma bonificação de juros e uma bonificação de juros precisamente para quem compra casa, para as pessoas também poderem comprar aquilo que é construído.
e resolver um pouco essa matéria da falta de habitação. Porque se assim não for, se não se encontrar soluções, isto vai se tornar um pouco caótico. Porque não é só quem vem do estrangeiro para Portugal que sente dificuldades em encontrar casa, o próprio português que cá habita também começa a ficar desesperado porque também não tem por onde ir viver e não ganham assim de forma para pagar estes valores altíssimos que andam a pedir atualmente na habitação. E depois uma das medidas que o governo quer tomar é precisamente obrigar a requalificar aqueles edifícios que estão abandonados, as casas que estão desabitadas, de forma a haver um investimento para as pessoas terem casas para alugar. Mas há pessoas que têm essas propriedades, mas não têm suporte financeiro para recuperá-las para alugar. Então têm que recorrer a crédito. Se o crédito está caro neste momento, é muito complicado. Por isso é que o governo havia de abrir uma linha de crédito para quem quisesse reconstruir, para quem quisesse construir de raiz um edifício ou para quem quisesse reconstruir as propriedades que têm em seu poder. Outra das situações que eu acho que ajudaria imenso a resolver essa situação era retomar, como antigamente faziam, a construção da habitação social. O Estado investia e, por sua vez, arrendava àquelas famílias mais necessitadas, porque o valor do arrendamento ia dependente dos valores que as pessoas tinham em disposição dos ordenados que tinham. E isso era uma forma de combater as necessidades e digamos que eram soluções que eram viáveis e eram de forma a satisfazer as necessidades. Agora, aquilo que eles querem, eles estão a criar um programa de alugar habitações ao preço que está atualmente no mercado e realugar àquelas pessoas que querem arrendamento e que recorrem aos tais subsídios de carência. E se eles recorrerem a esses subsídios, o governo está previsto ter um investimento na ordem dos 50 a 60 milhões de euros num ano só. Agora eu questiono, 50 a 60 milhões de euros, quantos bairros sociais eles não iriam conseguir construir e isso iria fazer com que houvesse um retorno através dos arrendamentos que as pessoas iam ter. Agora, se o governo partir com essa medida, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer com que as rendas ainda aumentem de preço, porque se o governo vai para alugar um apartamento que atualmente pode estar a ser alugado por 700, 800 ou 1000 euros, eles já vão pedir 1200, 1300, 1400 euros, porque o governo vai pagar para realugar novamente a preços mais baixos e suportar a diferença em relação àquilo que as pessoas podem pagar. O que eu acho que é uma inteira estupidez, mas pronto, é a ideia de cada um. E isso é quando se toma medidas a correr e se calhar quando não se tem as pessoas adequadas nos devidos lugares, é os erros que se cometem de governação e nós, povo, que fazemos os nossos devidos descontos, é que temos que suportar com isso. Agora, há medidas porque a questão da habitação a gente não consegue resolver rapidamente. Não há soluções, por muito que procurem e queiram, é como um cancro. É uma doença que demora o seu tempo de recuperação. Resolver um problema como a habitação é um problema grave que também demora o seu tempo. É preferível procurar resolver a 1, 2, 3 anos e resolver definitivamente do que estar a remediar com um problema que o vão manter, porque acaba por não se resolver. Porque aquilo que eu vejo é cada vez mais um aproveitamento que eu até às vezes até considero um roubo, um assalto, que estão a fazer aos bolsos dos portugueses e
e dos imigrantes, porque no fundo que é a nossa realidade. Eu tenho que dizer estas coisas porque é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vejo que as pessoas estão a viver. Eu felizmente não tenho a minha casa, tenho a minha estabilidade, muitos também o têm, mas aqueles que não têm é complicado e a gente não pode ser egoísta e pensar só em nós, também temos que pensar no próximo, nos outros. É por isso que às vezes as pessoas questionam onde é que se pode viver. Os grandes centros urbanos, onde está uma aposta muito forte no turismo e onde os próprios habitantes das cidades quase que foram despejadas ou quase que foram obrigados a vender as propriedades que tinham para transformar em alojamento local, e eles foram para a periferia e ao irem para a periferia fizeram com que houvesse uma valorização nas casas, naqueles centros nos arredores das grandes cidades. Mas nós temos o interior de Portugal. O interior de Portugal está muito despido ainda se encontra arrendamentos na casa dos 300 e pouco, o mais caro possível, se calhar 400. Eu vi um vídeo, um casal brasileiro que alugou uma casa por 280 euros, um T2, no interior de Portugal. E conseguiram trabalho, estão, tanto um como o outro estão a ganhar mais do que o ordenado mínimo, o que quer dizer que acabam por ter uma vida digna e conseguirem, digamos, sustentarem-se e tirarem proveito do fruto do trabalho. Porque o fruto do trabalho não é só a gente nos alimentarmos e vestirmos, também é podermos usufruir aquilo que está ao nosso alcance. O comprar bens materiais também nos alimenta a alma, também nos faz sentir realizados, um carro, um bom televisor, um conforto em casa, um bom sofá, melhorias para a nossa vida, isso tudo faz parte, é um contexto em que tudo engloba isso tudo. E aquilo que eu sugiro para quem vem é realmente procurar pontos no interior de Portugal onde existe falta de mão de obra e onde existe trabalho disponível, porque está um pouco despovoado, como estava antigamente nos arredores das grandes cidades e hoje não. E se calhar aí vocês vão querer encontrar qualidade de vida e depois, como isto é um país tão perto, tão pequeno, que tudo fica tão perto, vocês podem vir trabalhar e turistar. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês podem trabalhar numa cidade que fica a 30, 40, 50 km da cidade do Porto, por exemplo, ou de Lisboa, ou de Coimbra, ou de Aveiro, estar mais para o interior, têm transportes públicos, têm os trens, têm o ônibus, que são comboios ou autocarro, e apanharem esses transportes e vir passar um fim de semana ao Porto, ou vir passar um dia, ou vir passar a Lisboa ou a Coimbra. Eu falo do Porto porque eu sou do Porto, mas podem visitar o país. Eu não sei se vocês me estão a ouvir muito bem, porque está muito vento hoje e esta zona é muito ventosa. Eu estou aqui numa pequena praça na Foz, no Porto. Sentei-me aqui um pouco à hora do almoço na sombra desta árvore, precisamente para falar um bocadinho para vocês e para vos falar um pouco sobre esta realidade, que é uma realidade que está a perturbar até os próprios portugueses e perturba muito mais para quem vem para cá, com a dificuldade de arranjar arrendamentos. E é isso, meus amigos. Pesquisem, que é um conselho que eu dou para quem quer cá vir, para não se desiludirem. Pesquisem e vejam no interior de Portugal, existem cidades fantásticas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de cidades do interior que têm qualidade de vida e que têm oferta de trabalho, porque eu felizmente conheço bem Portugal e por percorrer muito Portugal, isso faz-me conhecer um bocadinho das necessidades de cada terra. E para vos ajudar também vocês a saberem para o que venham e onde se podem ter estabilizar e não terem problemas de arrendamentos nem serem explorados nessa matéria e não serem sufocados por
falta disso, ou estarem a trabalhar para pagar uma renda e terem dificuldades em se alimentarem, quando vocês conseguem ter uma vida mais digna. E depois, se calhar, no futuro, quando o problema da habitação estiver resolvido, realmente, se calhar, podem pensar em vir mais para os grandes centros, porque aí os preços já vão ser muito mais convidativos, porque já vai haver mais oferta. Agora, enquanto houver mais procura, os preços têm tendência a aumentar ainda mais. E isso é complicado. Não vos vou cansar mais com este vídeo. Pensem, se quiserem, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, partilhem comigo e uma sugestão de vídeo que eu possa fazer, em que eu vos possa ajudar, e eu terei todo o gosto em fazer uma pesquisa aqui em Portugal e uma sondagem junto de pessoas que eu conheço, até a ver até que ponto é que eu vos posso ajudar. E partilhem este vídeo também, peço-vos esse favor com aquelas pessoas que pensam em emigrar ou tenham isso como ideia, porque isso também nos vai ajudar um pouco a planearem-se, a fazerem o seu devido planejamento. E deixem o vosso like, porque isso também ajuda o canal a crescer. E subscrevam ao canal, porque não tem qualquer custo para vocês. Convidem os amigos a subscreverem o canal, porque no fundo isso também faz com que eu tenha um aliciamento para continuar a fazer vídeos para vocês e vos levar uma mensagem que no fundo é de apoio, e que, se eu puder contribuir para a estabilidade de qualquer um de vós, eu sentiria-me muito grato e muito agradecido também por vocês me escutarem. Olha, um forte abraço a todos, um bem-aja e até um próximo vídeo.